A gente vai falar da Home, com o código de negociação HOME3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou 358% no período, contra apenas 117,26% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, o investimento inicial de apenas R$ 1.000 se transformou hoje em aproximadamente R$ 4.600, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Em um período um pouco mais curto, estamos falando de 5 anos, a Home também bateu o índice, retornou 228% ao acionista, contra apenas 33%. Portanto, no longo prazo, bem como no curto prazo, as indústrias Home seguem dando retorno maior do que o Ibovespa aos sócios. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu sempre deixo uma lista dos principais livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente ler antes de pensar em investir no mercado de capitais. A minha missão aqui é fazer com que você tenha um pouco mais de entendimento nesse mundo que parece complexo no que diz respeito a investir em ações, com uma análise numérica, com uma base fundamental, mostrar para vocês que é possível sim que vocês aí da casa de vocês, através do celular, do notebook, computador, o que quer que seja, vocês têm capacidade de estar analisando empresas e escolhendo e aprendendo a investir apenas em ótimas empresas. Então, como eu me comprometi, o resultado acabou de sair há cerca de 5 minutos. Isso daqui é da página oficial do RI da Home, sempre acessem o RI da empresa. E o que nós tivemos então para o terceiro TRI de 2023 das indústrias Home? Primeiro ponto, o que manda na Home, de fato, ela está no setor industrial. Vou comentar um pouco disso na análise fundamentalista. Um dos principais índices que tem que ser acompanhado na Home é o índice de confiança do empresariado. Toda vez que ele vem abaixo de uma linha de 50 pontos, indica um cenário preocupante, como lá em 2020 nós tivemos um cenário crítico. Isso é a confiança do empresariado, e se vocês observarem de 2022 para cá, ele já bateu no campo negativo 2 vezes. No que isso acarreta? Vamos lá, a indústria depende de demanda. Sem confiança, não existe demanda, não existe contratação operacional, não existe contratação de máquinas, nem no sentido de compra, nem no sentido de locação. Então, se você, assim como eu, é sócio da Home, acompanhe o ICEI. E o impacto ele pode ser sentido em todo o âmbito da empresa. Quando a gente compara no year over year, quando a gente compara no ano sobre ano, terceiro TRI de 2022 para terceiro TRI de 2023, nós tivemos um impacto tanto em máquinas Home como fundidos e usinados. Esse sim, o maior impacto, menos 31,7% de pedidos. Ponto positivo, máquinas BW. Máquinas BW se saíram bem, com um acréscimo de 30% do ano passado para esse ano. Eu vou comentar um pouco sobre isso daqui no meu gerenciamento de risco e nas minhas expectativas quanto à empresa, até mesmo na comparação dela ser a nova WEG. Ela perdeu receita no Brasil, porém ganhou receita lá fora. É isso que eu deposito até uma certa esperança na minha análise da empresa. Ela tem muito no que crescer lá fora. Ela ainda é uma small cap com grande potencial de crescimento de receita dolarizado. E agora sim, o mais importante, resultado líquido ajustado, abre aspas aqui embaixo. O lucro líquido ajustado no terceiro TRI de 23 foi de 22,3 milhões, representando uma queda de 60%, calma que eu já vou explicar para vocês, em relação ao mesmo período do terceiro trimestre de 2022, impactado pelo resultado da unidade, fundidos e usinados. Esse é o lucro líquido ajustado, porém o real impacto, a princípio, vem do Villa Home Residência, esse sim um empreendimento imobiliário, referentes ao reconhecimento dos impactos do empreendimento. Isso também veio para a linha de resultado da empresa. De maneira recorrente, se a gente olhar o resultado consolidado da empresa, ele ficou da seguinte maneira: receita operacional líquida caiu 11%, quando comparado ao terceiro TRI do ano passado, saiu de 398 milhões para 272 milhões. Ela caiu 31,6%, é uma queda grande. Quando comparado ao terceiro TRI de 2022, ela saiu de 398 milhões para 272 milhões. E quando a gente vem aqui para o lucro do período, de maneira recorrente, ela teve ou teria um lucro líquido de 44,4
milhões de reais no período, um avanço de 36% quando comparado ao trimestre passado desse ano, porém ainda assim uma queda de 31% quando comparado ao terceiro trimestre de 2022. A receita caiu 31%, o lucro líquido recorrente também caiu 31%. Como eu disse para vocês, a Home depende de demanda essa que não está nos seus melhores momentos, por isso a empresa vem sofrendo nas cotações na Bolsa de Valores. Então esse é o resultado que a empresa acabou de soltar, sem nenhum anúncio de dividendos, e agora a gente vai fazer a nossa parte, que é fazer análise fundamentalista, saber se vale a pena ou não investir na empresa. E na análise fundamentalista, a primeira coisa que você, como investidor, tem que ter é separar todas as ações da sua carteira, separando ela dentro das 6 categorias de Peter Lynch. Estamos falando da Home. A Home ela estaria entre stalwarts e fast growers. Ela não tem uma taxa de crescimento altíssima, como uma empresa unicórnio, por exemplo, porém ela também não é uma slow grower. Slow growers são empresas em crescimento lento, geralmente blue chips. Alguns investidores têm até uma tese de que a Home pode ser considerada uma empresa cíclica. Eu não tenho, porém acho uma defesa muito interessante. Então, apesar dela ser uma small cap, não esperem crescimentos rápidos, ela fica num plano intermediário. Segundo ponto, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch. Então o que o investidor faz é sempre pegar a DRE da companhia, pegando o maior histórico possível. E aqui no caso da Home nós podemos ver de maneira fácil que ela é uma empresa muito constante no que diz respeito à receita e crescimento de receita. Ela tem sim alguns pontos de dificuldade. Agora falando de lucro líquido, ela sim entregou períodos de lucro negativo, ou seja, prejuízo ao acionista, porém muito poucos. Eu consigo olhar aqui 2 ou 3, no restante sempre no positivo. Ponto para a empresa. Vamos falar do ROI, Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett. A empresa tem uma média histórica de 8,56, sendo que nos últimos 4 anos ela tem estonteantes 21, 21, 19 e 20. É um retorno excelente, principalmente porque falamos de indústria. Ela é uma empresa de bens industriais que demanda ativamente injeção de capital. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 5,24%. Como você bem pode observar, lá atrás ela não era uma excelente pagadora de dividendos, bem como, mesmo nos últimos 5 anos de 2018, você não consegue enxergar constância, porém ela tem uma média histórica aceitável. No que diz respeito a PL, preço sobre lucro, sempre seguindo tese de Robert Shiller, 1988, de regressão à média de preço sobre lucro. Essa média histórica dela é extremamente contaminada, não leva em conta. Temos períodos de mais de 300 e temos períodos negativos. A gente poderia pegar essa linha de 2017 para cá, e mesmo assim a gente consegue enxergar que ela vem sendo negociada cada vez mais barato a cada ano que passa. E esse é novo, eu sempre utilizei, porém faltava espaço para mim dentro da minha apresentação. Eu já falei para vocês que eu uso uma apresentação como se fosse uma aula e agora eu consegui um espacinho, então eu coloquei sim a parte de dívida, a parte essa extremamente importante para mim. Eu só considero notas 5, ou seja, empresas excelentes, com uma dívida líquida EBITDA abaixo de 1. São raras as empresas que conseguem isso. E a Home tem hoje uma dívida de 1,54 vezes o seu EBITDA, ou seja, ela demoraria aproximadamente 1 ano e meio, de acordo com o seu EBITDA, para quitar as suas dívidas. É um excelente prazo, é uma excelente gestão de dívida diante do EBITDA ou EBIT. Usem qual vocês quiserem. Eu, em alguns setores, utilizo o EBITDA, em outros setores, eu utilizo o EBIT. O EBIT ele é mais aproximado da geração de caixa operacional da companhia. Vamos calcular agora o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu, por praxe, pego o último ano fechado, 0,89, divido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração da empresa. Nós chegamos ao resultado de R$ 14,83. Então, de acordo com a metodologia do Barsi, esse seria o preço teto da Home no dia de hoje. Vamos calcular agora preço justo esse que é uma tese totalmente diferente de preço teto, com finalidades diferentes, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, pausem o vídeo caso quiserem. Então nós pegamos 22,5
multiplicamos pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 2,49, multiplicamos novamente pelo business value per share, que é o VPA, 12,38, chegamos a esse resultado altíssimo. Nunca se esqueça de levar a raiz quadrada. Então nós teríamos um preço justo hoje de mais de R$ 26, mais do que o dobro da cotação de painel da empresa hoje. E por fim, e o mais importante de tudo isso, você investidor deveria chegar no gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? É onde você estabelece uma nota com base em todos esses fundamentos que eu passei para vocês. Eu utilizo de 1 a 5, notas 1 e 2 são junk especulativos e graus de investimento para mim são 3, 4 e 5, sendo 3 boas empresas, 4 ótimas empresas e 5 excelentes empresas. Sempre lembrando que eu sou extremamente criterioso com o meu gerenciamento de risco e raras empresas eu classifico como nota 5. Então falamos da Home, ela é do setor de bens industriais e eu classifico ela como nota 3, portanto ela é uma boa empresa. Por que ela é uma boa empresa para mim? Porque ela tem constância de receita, porque em bons momentos ela consegue oferecer um excelente retorno mesmo sendo uma empresa que demanda capital. 2 pontos para mim que pegam. Primeiro, dívida extremamente controlada, o que arremete a uma boa gestão. Ela vem diminuindo a sua dívida ao passar dos anos e isso condiz com uma boa gestão. De acordo com Peter Lynch, empresas sem dívidas não quebram, e isso é uma realidade. E o segundo ponto é que ela é uma empresa de bens industriais. Ela tem um excelente crescimento de receitas, um excelente crescimento de lucros. Veja, muitas pessoas dizem que ela será a nova VEG. Não, ela não vai ser a nova VEG. Ela está muito longe de ser uma nova VEG. Ela é uma small cap. Ponto 2, ela é do setor industrial, lembre-se, industrial no Brasil está sucateado. Infelizmente, essa é a grande realidade. Porém, no Brasil, ela se desponta. Então, mesmo ela tendo alguns ciclos de altas e baixas, eu quero sim estar exposto a ela. E como eu faço para me expor a uma small cap que tem receita, que paga dividendos, que tem uma dívida bem gerida, eu estabeleço uma nota razoável e tenho um percentual de aportes razoável. A pergunta que o Warren Buffett sempre fez: eu teria culhões para investir 100% do meu capital nessa empresa? Não. A resposta é definitivamente não. Então ela não pode ser uma empresa de nota máxima. Sim, small cap em recessões sofrem muito, muito mesmo. Porém, ela é única, ela é bem gerida administrativamente, com uma dívida controlada, receita crescente e paga dividendos. Portanto, essa é a minha opinião no que diz respeito à Home. Para você que chegou até aqui, nunca se esqueça, a única maneira de enriquecer no mercado de capitais é através do longo prazo, mantendo boas empresas, mantendo ótimas empresas e mantendo excelentes empresas. Não corte as suas vencedoras e regue as ervas daninhas. Aplique a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as venda. Tranque-as às 7 chaves. É a única maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, você também tem espaço na Bolsa de Valores, estar vencendo no longo prazo. Então hoje a gente falou um pouco da Home e seus resultados. Coloca no comentário se gostou do resultado da empresa, se não gostou, se concorda ou se discorda com a avaliação do canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.